Resolvi compartilhar com vocês, meus alunos, tudo que eu aprendi durante esse longo caminho de concurseiro. Você que está me assistindo sabe que não é fácil. Tenho certeza que você também já se deparou com inúmeras dificuldades. Mas estou aqui para tentar tirar várias pedras do seu caminho. Meu objetivo é fazer com que você não cometa meus erros e que você aprenda um pouquinho, pelo menos, com os meus acertos. Já adianto para vocês, vocês estão no caminho certo. Ao se predisporem a assistir um videoaula desse professor sobre dicas para concurso, é porque você quer, é porque você está com gana de passar nesse concurso que você tanto almeja. E eu estou aqui para lhe ajudar. E vou fazer, dando 11 dicas de como estudar, de como efetivar o seu estudo para se tornar eficaz, para que você não tenha que ficar fazendo 1, 2, 3, dezenas e dezenas de concursos para passar. De como você pode fazer para otimizar os seus estudos e passar logo nos primeiros concursos ou em poucos concursos. Saiba que é possível. Saiba que é possível. Só lhe peço que você confie em mim. Não precisa ouvir todas as dicas, nem seguir todas as dicas. Siga as que você entender oportunas. Mas siga algumas e vocês vão ver que vai valer a pena. Inicialmente, queria dizer para vocês. Primeira coisa, ausente o esforço da busca, ausente também estará a alegria da conquista. Portanto, esforço, luta, garra, determinação são essenciais na vida de um concurseiro. Principalmente de um concurseiro vencedor. De um concurseiro que tem a alegria estampada em sua testa, em seus olhos, da felicidade de ver seu nome na lista de aprovação. Isso é impagável. Só quem já passou por essa situação de chegar, olhar no jornal, olhar na porta de um tribunal, seu nome na lista, isso não tem nem palavras para decifrar a emoção que é. Se você já sentiu isso, você sabe. Se você não sentiu, você vai sentir. Vamos à primeira dica. A maratona. Prestem atenção. Primeira coisa, o primeiro grande equívoco que o concurseiro comete. Concurseiro, como várias pessoas na vida, fazem algo e abdicam de tudo por causa desse algo. Aí não conseguem lograr proveito na primeira vez, na segunda, na terceira. O que acontece? Desistem. É isso que você não pode fazer. É muito importante se dedicar? Já falei para vocês. Ausente o esforço da busca, ausente também a alegria da conquista. Mas calma, calma. Não é bem assim. Você, durante essa trajetória, durante esse esforço, essa luta, você também tem que se divertir. Portanto, a primeira dica. Concurso público é como uma maratona, portanto, não termina nos 100 primeiros metros. Termina com mais de 42 quilômetros. Imaginemos que você faça uma maratona, vai participar de uma maratona. Se você logo no início sai correndo feito um louco, desesperado, você chega? Não chega. É possível que se for uma maratona transmitida pela Rede Globo, você saia inclusive inicialmente lá entre os líderes. Mas todos sabem, e você, mais do que ninguém, sabe que não vai chegar. Por quê? Porque todo o seu gás foi no início, você não soube dosar. A dosagem durante a trajetória é fundamental. É mais importante do que a velocidade, do oxigênio que você tem dentro de você. É muito mais importante. Por isso, imaginem, vou fazer um concurso. Primeiro eu não vou fazer um só. É possível que eu faça um, goste mais de outro. É possível que eu faça um, não me dê tão bem nesse, faça outro e passe. Portanto, estudem, compareçam aos cursinhos, comprem suas videoaulas, façam que vocês, materiais de boa qualidade, sempre de boa qualidade, ressalte-se. Comprou, estudou, vem estudando, vai para as aulas, se dedicando, mas não abdiquem da sua vida. Não abdiquem. Se tem namorado, continue namorando. Se vão à praia, continuem indo à praia. Se vão ao cinema, faça a mesma coisa. Claro que de forma moderada, dentro da razoabilidade, mas não abdiquem da sua vida. Para que isso? Para que no momento que chegar,
no final, próximo ao concurso, você está com o seu gás no auge, você está pronto, tranquilo, com a cabeça bacana, que é muito importante para lograr sucesso em um concurso público. Dica número 2. Conviva com pessoas positivas, confiantes. Isso é muito importante. É muito importante. Mas aí você me pergunta, mas professor Dariel, como é que eu convivo com pessoas confiantes? Se muitas pessoas que estão ao meu redor, no trabalho, na faculdade, na nossa própria casa, elas ficam dizendo que o concurso é muito difícil, que eu não estou me divertindo, que eu estou me acabando, que eu não vou passar, que isso, que aquilo e que aquilo outro. E o que eu faço? Lembrem-se, às vezes é inevitável nós convivermos com pessoas que não são tão positivas. Prefiro nem chamá-las de negativas. Porém, nós não podemos deixar com que elas entrem na nossa mente e nos controlem. Nós temos que ter nosso foco. Meu foco é para lá. E lá onde? Na minha vitória, no meu sucesso. Eu sequer preciso externar isso para alguém. Basta que eu saiba e que eu acredite em mim e, obviamente, em Deus. Lembrem-se, você é livre para fazer as suas escolhas. Porém, é prisioneiro das consequências. Lembrem-se disso. Terceira dica. Fuja dos pensamentos negativos. Sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Não pensem que pensamentos negativos também não chegam à minha cabeça. Chegam. Tentam entrar na minha mente. O que eu faço? Substituo instantaneamente por uma coisa positiva, por um pensamento bom, positivo. Sempre olhando coisas boas, enxergando coisas boas. Martinho Lutero, há séculos atrás, já nos ensinou isso. O que ele falou? Eu não posso evitar que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso sim evitar que ele faça um ninho nela. Portanto, pensamentos negativos são inevitáveis. Eles podem transitar, voar pela nossa cabeça, pela nossa mente. Porém, ninho, jamais. O que a gente faz? Instantaneamente, imediatamente, pense em uma coisa positiva e afasta o pensamento negativo. Eu faço isso muito com os meus alunos. Como eu já falei para vocês em outras aulas que eu já proferi, eu sou palestrante de programação neurolinguística, sou hipnólogo condicionativo, faço parte da Sociedade Ibero-Americana de Hipnose Condicionativa e ajudo muitos alunos meus. Fazendo o quê? Faço terapia para que eles estudem com mais alegria, para que eles se concentrem, para que não deem branco na hora da prova, para se sentirem mais autoconfiantes. Faço inúmeras coisas positivas em relação à questão educacional com os meus alunos e quero externar isso para vocês. No final da aula, como vocês vão ver, eu vou fazer uma demonstração prática de como funciona a nossa mente. No final da aula, por gentileza, não adiantem a aula. Preciso que vocês façam isso. Me deem um voto de confiança. Assistam a aula inteira, todas as dicas para depois eu comprovar na prática, afastando a teoria, para não dizer, não, isso é só teoria, isso é só teórico, nada. Vou mostrar na prática como funciona, como eu faço com os meus alunos, para que eles tenham um potencial muito, vertiginosamente elevado. Vamos à nossa quarta dica. Acredite em seu potencial. Acredite que você pode. Acredite. Mania do brasileiro é achar que sempre o do vizinho é melhor, o do vizinho é mais bonito, o nosso nada. Tá errado. Tá errado. Você, concurseiro, não tem que achar aquele outro candidato, ele pode comprar livros mais caros, porque ele é mais abastado economicamente, pode pagar cursos melhores, pode fazer isso, pode fazer aquilo, aquilo outro. Não é verdade. Acredite que você também pode. Se ele, porventura, pode frequentar cursos mais caros, você tem mais determinação que ele. Você é mais concentrado do que ele. Você quer, deseja mais do que ele. Procure olhar qualidades em você e não qualidades nos outros, nos demais. O que falou Henry Ford, já nos lecionando sobre isso há muitos e muitos anos atrás? Se você acha que pode, ou se você acha que não pode, você estará certo. Perceberam? Se você acreditar que você pode, você pode. Se você acreditar que você não pode, você não pode.
Isso é verdade. Eu vou mostrar hoje para vocês. Vou mostrar no final desta aula como as pessoas conseguem me levantar, melhor dizendo, com apenas os dedos. Assim. 4 alunos meus vão me levantar com os dedos. Eu vou dizer um peso, eles não me levantam. Digo outro, me levantam já de forma significativa. Depois eu baixo meu peso para um peso insignificante, eles me levantam muito, quase batendo a cabeça no teto. Por quê? Não conseguiram inicialmente porque acreditaram que não poderiam. E não puderam mesmo. Quando eles acharam e entenderam que poderiam, perceberam que conseguiram, que foram capazes de fazer aquilo que eles acreditaram ser possível. É isso que eu vou mostrar para vocês. E o que eu peço a vocês em relação à autoconfiança? Acreditar no seu potencial, esquecer do vizinho, esquecer dos outros concurseiros. Esqueça os outros. Pense em você. Se valorize. Fernando Pessoa fez um poema que pode nos ajudar a relembrarmos disso no nosso dia a dia, quando nós sentirmos que a gente está um pouco debilitado, principalmente mentalmente. O que a gente faz? O que Fernando Pessoa nos ofereceu de presente? O seguinte verso: o rio que passa na minha terra é mais bonito do que o rio Tejo, porque o rio Tejo não passa na minha terra. Eu sou obrigado a confessar a vocês que eu concordo com Fernando Pessoa. Não obstante o rio Tejo cortar Lisboa, Lisboa é uma cidade lindíssima, muito bonita, uma cidade que não neva, apesar de estar na Europa, cidade bacanérrima, onde tem o fado, o famoso fado português, que é uma delícia de se ouvir, de tomar um vinho, um excelente vinho português. Mas eu, sinceramente, prefiro o rio que está na minha terra. Por quê? Porque eu valorizo mais o que eu tenho do que o que os demais têm. Não porque eu me acho melhor que os outros, eu só não acho os outros melhores do que eu. Tente fazer isso, na sua, tranquilo, com humildade, mas sempre se valorizando. Vamos à nossa quinta dica de hoje. Tenha determinação, tem que ter raça, tem que ter gana para passar em um concurso. Se ficar naquela maré mansa, descansado, não passará. Você precisa ter garra, precisa ter gana. Isso está falando a alguém que teve essa determinação. Não pense que foi fácil. Eu vou contar daqui a pouquinho para vocês como foi. O que foi que eu tive que passar para chegar hoje a ser um procurador federal. Não foi fácil, não foi nem um pouquinho fácil. 2 filhos, quem tem filhos sabe bem como é criar. Principalmente aqueles pais responsáveis que eu espero que vocês sejam. Não é simples. É a preocupação com o filho ficar doente, é preocupação em levar à escola, é preocupação com o babá, e vocês sabem como é. Quem tem filho pequeno sabe como acontece. É preocupação em estudar, porque eu fazia faculdade. Fiz 2 faculdades, fiz economia, depois que fui fazer direito. Trabalhava, tudo isso simultaneamente. Tudo isso ao mesmo tempo, mas nada disso me fez desistir. Meu sonho estava pré-determinado, estava estabelecido e ninguém me tiraria do caminho. A única coisa que eu pedia era proteção a Deus, a Jesus, para que Ele me guiasse sempre e me afastasse de todos os maus. E assim Ele fez, graças a Deus, e eu aqui estou, dando essa aula para vocês e tentando contribuir um pouquinho com o futuro de vocês, nessa vida de concurso, nessa vida de provas, nessa vida de educação. Vamos lá, temos exemplo? Temos. Temos 2 exemplos que retratam bem. O primeiro deles, Gibbs. O que Gibbs falou? Sonhos são gratuitos. Transformá-los em realidade tem um preço. Portanto, sonhar pode ser livremente. Eu vou sonhar em ir para a Europa. Eu vou sonhar em comprar uma lancha. Sonhar em comprar uma mansão, um carro importado, uma Ferrari. Sonhe. Isso é gratuito. Não paga nada. Agora, se você quiser transformar em realidade, você tem que pagar um preço. Mas esse preço é gostoso. Principalmente quando você enxergar o resultado. Quando seu nome estiver na lista dos aprovados. Você vai ver que valeu a pena cada esforço que você fez. Temos mais outro ditado que Marshall nos ofereceu. O que ele falou? Os pequenos atos que nós fazemos, que nós praticamos, são muito melhores
do que aqueles grandes atos que nós apenas e somente planejamos. É a grande verdade. Doutores, indago a vocês. Vocês concordam comigo que Meshwan está certo? Tem gente que planeja mais um pouquinho, porque achou pouco, e não faz nunca. Querem ver um exemplo? Uma pessoa que quer emagrecer, planeja. Não, eu vou emagrecer. Estou acima do peso, minha pressão está alta, eu posso morrer, vou deixar filho. Isso, aquilo e aquilo outro. Aí sempre vai começar quando o regime? Segunda-feira. Jamais começa no mesmo dia em que se determina a fazer. Pois sequer determinado estava na realidade. Portanto, faça pequenos atos. Se é para comprar um videoaula, compre. Se é para comprar um livro de boa qualidade sempre, compre. Se não der para comprar o mais caro, não compre. Compre aquele que dê para você comprar. Mas faça, se movimente, vá em busca do seu objetivo. Não espere cair do céu. Não fique apenas planejando e planejando. Tem um exemplo aqui. Eu sempre sonhei em relatar para os meus alunos tudo que eu passei na minha vida de concurseiro, tudo que eu aprendi, tudo que eu errei e tudo que eu acertei, para passar, porque, gente, daqui a pouco a gente faz assim, ó, já se foi nossa vida. Então, o meu objetivo é passar o máximo que eu puder para vocês. E estou conseguindo o meu objetivo. Estou aqui gravando para vocês. Era uma meta. Tem outras metas. Por exemplo, uma meta minha, atender em hospital com a hipnose condicionativa para ajudar as pessoas que estão sofrendo com dores, principalmente quem tem câncer. É que nem a morfina está aguentando mais essa dor, que é insuportável. Quem já teve parente com câncer sabe que bem que eu estou falando. Eu já tive, minha mãe faleceu com câncer. Então, parar de planejar e executar. Essa meta, por exemplo, podem me cobrar depois, porque eu vou fazer isso. Vou trabalhar no hospital de forma voluntária para ajudar as pessoas que precisam, principalmente as pessoas carentes, que precisam de um apoio, de uma palavra de carinho e da hipnose condicionativa para auxiliar no tratamento. Como coadjuvante, mas muito importante, auxílio no tratamento. Pois bem, doutores, vamos agora à dica número 6. Essa, para mim, é a dica mais importante, é a que mais me toca e a que eu considero mais relevante. Tenha fé. Exatamente isso. A dica número 6 é tenha fé. Eu vou lhe mostrar na prática, falando, narrando os meus casos, como a fé é importante na nossa vida. E na vida de concurseiro, mais ainda. Porque vocês sabem, quem faz concurso sabe como é difícil. Às vezes estudar e não ser bem sucedido. Às vezes não ter tempo para fazer mais nada e se dedicar especialmente ao estudo, abdicando do resto. Você sabe como é difícil, depois que você perdeu um concurso, por exemplo, chegar numa festa e as pessoas, principalmente da família, e aí, já passou? Já foi chamado? Já foi aprovado? Isso e aquilo outro. Não é fácil. E a fé nos sustenta nessa hora difícil. Infeliz, na minha concepção, daquele que acha que pode tudo, que é onipotente, que é onipresente. Aquele que não consegue perceber que existe uma força muito superior a todos nós. Que nós somos assim, ó, pequenininhos. Mas que existe um Deus muito maior que nos coordena, nos comanda, nos guia, nos orienta, nos protege. É nisso que eu acredito e vou relatar para vocês. Vamos ver um caso prático. Eu tive várias situações. Já perdi em concurso. Vou citar logo agora. Não era nem para falar isso nesse momento da dica, mas falo. Que negócio, quanto mais natural, melhor. Pelo menos para mim. Eu quero abrir meu coração, espero que o seu também esteja aberto para ouvir com toda a atenção que eu te falar, o que der para eu passar. Quando eu era muito novo, eu tinha 19 para 20 anos, fiz o concurso para técnico judiciário do TRE, da Bahia. Aí minha esposa, à época minha namorada, ela engravidou, eu estava para casar, fiz esse concurso, tinha que fazer o concurso, não tinha um emprego que desse para ter filho, minha esposa estava grávida, nem para casar, muito menos para casar. Aí fiz o concurso do TRE, me esforcei ao máximo, estudei muito, me determinei, passei na prova. No entanto, naquela época se cobrava prova de datilografia. Lá vai eu para a prova de datilografia. Menino, que coisa terrível. Doutores, é inimaginável a tensão.
Você já passou na prova, só falta a simples datilografia, que sequer é utilizada hoje para qualquer coisa dentro da administração pública federal. Hoje se utiliza computador para tudo. Quando eu entro na sala, são 6 minutos, tinha que dar, salvo engano, 900 e poucos toques por minuto. Ou algo parecido com isso. Eu entro na sala, sento, me arrumo, e aí são vários, são dezenas de candidatos na mesma sala. Quando começa, não tem mais como voltar atrás. Você recebe uma folha, a folha fica virada. Quando você desvira para olhar e começar a digitar, já está contando o tempo. Eram 6 minutos. Quando virou e eu olhei para começar a digitar, foi uma barulheira do meu lado. Todo mundo digitando. E digitando rápido. E qual é o problema? Quando você pensa que você está ouvindo o barulho, e ouve o barulho, você pensa que o do lado está muito mais rápido que você é muito lerdo. O que aconteceu? O nervosismo bateu, e eu fui embora, sem saber se tinha passado ou perdido. Quando saiu o resultado, fui na banquinha de jornal, lembro como se fosse hoje, uma quarta-feira, pego o jornal à tarde, que é o que mais vende aqui na Bahia. Quando eu abro, está a lista dos aprovados e meu nome está fora. Tinha perdido na datilografia. Pertinho, na véspera de casar. A sorte que sempre tive um pai muito bacana, o maior amigo que eu tive na minha vida, que sempre me apoiou muito, que confiou em mim. Eu falei, meu pai, me dê 6 meses, me ajude durante 6 meses, com aluguel e com o básico para eu sobreviver. Eu dou 6 meses para eu estar aprovado em um concurso. E foi daí que eu fui fazer concurso, procurando um, procurando outro. Surgiu o concurso da CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Fui fazer um concurso para de hidrologia. Olha, minha formação é economia e direito. Jamais estudei engenharia, principalmente hidrologia, que é fazer medição em rio, entrar em rio, medir volume de água, estudar nuvens. Nunca tinha feito nada disso, mas eu não tinha opção. Era o que tinha aparecido para mim naquela oportunidade. Eu não tinha faculdade de não quero. Eu tinha que querer, tinha que estudar e tinha que passar. E assim eu fiz. Fui para a biblioteca da própria CPRM, pegar aqueles livros e aprender algo que eu nunca tinha visto. Porque nem curso para concurso da CPRM tinha aqui em Salvador. Eu fui, fiz, estudei. Quando eu estava saindo para minha lua de mel, recebi o telefonema do meu pai, do meu querido pai, dizendo que eu tinha sido aprovado e que era 3º lugar, eram 4 vagas, que eu tinha sido 3º colocado no concurso. Portanto, já voltei da minha lua de mel empregado, graças a Deus. Mas não foi só isso. Eu tive mais casos. E vou narrar para vocês todos, porque eu sei que você também já passou por isso. Já passou por aquele momento de angústia, aquele momento de aflição, que a gente pensa que nada vai dar certo, tudo está dando errado. E as pessoas cobrando. E quanto mais dá errado, mais cobram. E se a gente não estiver muito firme, com propósito e muita fé em Deus, a gente sucumbe a essas pressões sociais. Inclusive da nossa família. Não abstenho nem a própria família, que ainda que sem querer, ainda que involuntariamente, nos influencia demais, nos pressiona muito. Mas vamos lá. Melhor dizendo, perdoe-me. Eu estava com 22 anos, foi uma época muito difícil na minha vida, foi a época que eu perdi minha mãe. Eu, aos 22 anos, já estava trabalhando no órgão judiciário federal, tinha passado para o cargo de técnico judiciário e era supervisor. Era um funcionário bom e fui galgado ao cargo de supervisor e substituí a diretora. A diretora, à época, era substituída por mim. Confiava no meu trabalho, toda vez que ela saía de férias ou de licença qualquer, eu assumia. Pois bem, quando eu saio de licença luto, né? Porque minha mãe faleceu, infelizmente, no início dos meus 22 anos. Eu saio de licença, passo 8 dias fora. Quando volto, soube que a diretora tinha saído. A diretora, além de tudo, é uma amicíssima minha, talvez a maior amiga que eu tenha na minha vida, tenha constituído na minha vida até hoje. E todos sabem, quando sai o diretor, em regra, o substituto do diretor vai pelo mesmo caminho, vai embora. Eu, com 2 filhos pequenos para criar. Quem tem filhos aí sabe muito bem do que eu estou falando. Pagar plano de saúde, alimentação, comprar NAN
para o filho que não consegue amamentar. Vocês sabem as despesas que não são poucas, pagar babá que a gente tinha que pagar, além de toda a preocupação que nós temos em deixar nosso filho com uma pessoa bacana, que não queira mal a ele. E eu voltei, e todos, quem trabalha aí sabe muito bem como funciona. Quando você está para ser demitido, ou exonerado, que era o meu caso, todo corredor já sabe, ou todo corredor já fofoca, já espalha que você vai sair, ou seja, as pessoas vibram com a notícia alheia, principalmente notícia negativa, infelizmente. E aí surgiu o concurso TRT da Bahia. Eu era técnico desse órgão da Justiça Federal e resolvi fazer para analista. 2 vagas apenas 2 vaguinhas. E eu falei, olha, eu não tenho outra chance, eu tenho que passar. Para vocês terem uma ideia, minha função de supervisor era quase 4 vezes mais do que o meu salário de técnico. A função valia quase 4 vezes mais. Imagine perder isso no mundo atual. Casado, com 2 filhos, tendo que pagar a faculdade, todas as demais despesas que vocês conhecem melhor do que eu. E aí eu agarrei esse concurso com unhas e dentes. É o que eu peço a vocês, tenham determinação que vocês conseguem. E as pessoas falaram, não, esse concurso, 2 vagas, quando saiu a quantidade de pessoas, mais de 5 mil candidatos, mais de 2.500 para uma vaga. Para cada vaga, 2.500 tinham que ficar fora. Falei, não tem problema, não tem problema. Eu vou estudar, vou me dedicar, fazer tudo o que for necessário, o resto eu entrego a Jesus, porque Ele está no comando da minha vida, como sempre assim fez. Sempre. E aí eu fui estudando, muitas vezes dormindo no livro, porque não tinha tempo. Acordava às 5 horas da manhã, estudava até 10, tomava banho correndo, ia para a Justiça Federal trabalhar. Quando dava 19 horas, saía correndo para a faculdade para estudar, voltava às 11 horas para dormir um pouco, para no outro dia acordar às 5 horas. E durante as aulas no período noturno, o que eu fazia? Exercício e mais exercícios. Fiz inúmeros exercícios, todos possíveis e imagináveis. Enquanto o professor falava algo que não me interessava, eu continuava no meu exercício. Se o professor falasse algo interessante para mim, imediatamente levantava a cabeça e focava no que era importante. E assim eu fiz durante alguns meses que antecederam o concurso. Pois bem, chegou o dia da prova. Faço a prova, 60 questões, acertei 57, 95%. E aí voltei para o meu trabalho, continuei trabalhando numa boa, até o grande dia, o dia do resultado. Eu estudava e uma das minhas colegas era diretora de recursos humanos do TRT aqui da Bahia. E ela, por ser diretora, o resultado chegou no finalzinho da tarde, chegou à noite, ela já tinha acesso ao resultado, não sabia nomes, mas ela sabia que a pessoa que tinha passado, pelo menos dentro das vagas, tinha fechado a prova, gabaritado a prova, coisa que eu, infelizmente, não tinha feito. E para mim foi uma ducha de água fria. Eu falei, ô Jesus, eu estudei tanto, me dediquei tanto, preciso tanto, é um momento tão importante, tão crucial da minha vida. O que fazer? Fui dormir, no outro dia cedo eu cheguei, olha, eu vou à igreja, eu não tenho preconceito contra nenhuma igreja, inclusive qualquer igreja que seja aberta, seja católica, evangélica, de qualquer cultura, de qualquer religião, eu entro numa boa. Não tenho nenhum preconceito, respeito a todos. Mas eu tenho uma afinidade, um amor muito grande por Jesus. Então eu entrei na igreja católica que estava aberta aqui num bairro chamado Nazaré, em Salvador, e entreguei a Jesus. Tive uma conversa com ele muito bacana, dizendo da minha ansiedade, da minha preocupação, do quanto eu tinha me esforçado, do quanto ele sabia disso. E pronto, fui para o trabalho, sabendo que o resultado sairia naquela tarde. Chego no trabalho, estou trabalhando, recebo um telefonema de minha esposa. Ela já tinha tido acesso ao resultado e aí falou que tinha 2 notícias para me dar. Se eu queria ouvir a primeira ou a segunda. A única coisa que eu pedi foi o seguinte: eu só vou lhe pedir um pouquinho de tempo, porque eu quero fazer um Pai Nosso. Aí fiz meu Pai Nosso e tem uma parte do Pai Nosso que fala: e livrai-nos do mal. Amém. Quando eu pensei, livrai-nos do mal, imaginei saindo de mim tudo e qualquer coisa ruim.
tudo e qualquer maldade. E aí eu disse, pode falar. Aí ela disse, você foi primeiro colocado. Vocês não têm ideia do que é isso. Eu subia em cadeira, subia em mesa, no que aparecer, gritava, parecendo um louco. Fiquei louco de pedra. E graças a Jesus, consegui ser aprovado. E a pessoa que iria, ou estava em tese querendo me tirar, teve que publicar no jornal de que eu tinha sido o primeiro colocado no concurso do TRT para analista judiciário. Coisa que eu tenho maior orgulho, maior gratidão a Jesus por ter alcançado essa grande vitória nesse momento tão crucial, tão importante da minha vida. E não acabou aí, eu tenho mais. Quando eu fui passar para o procurador federal, eu ainda não tinha me formado em direito. Vocês sabem, agora tem uma exigência que você tem que ter alguns anos de atividade jurídica. Naquela época não tinha. Então eu fiz concurso, fiz para alguns estados, para procurador, para promotor, graças a Deus passei em vários, mesmo durante a época da faculdade, sem ter formação nível superior ainda em direito, porque já tinha economia. E eu fui fazer para procurador federal. Passei, estava no 8º semestre, faltava um ano e pouco. Concurso vai, vocês sabem, concurso às vezes atrasa, chama uns, não chama outros. Pois bem, eu torcendo para empurrar, para dar tempo de eu me formar. Tem que empurrar esse concurso. Quando eu ia me formar, em dezembro de 2006, e saiu a minha nomeação 15 de setembro. Falei, o que tem de gente, agora você se deu mal. O que tem de gente que torce contra, infelizmente. Vocês sabem disso, infelizmente. O que eu pensei? Não, eu vou me preocupar com as coisas boas, porque também tem muita gente, graças a Deus, que torcem a favor da gente, que querem o bem da gente, que lutam pela gente, que dão no mínimo uma palavra de carinho, de conforto, de motivação. E eu entrei com mandado de segurança. Olhem como a presença de Jesus é importante na nossa vida. Na minha vida eu não tenho mais a mínima dúvida. Entrei com mandado de segurança, juntei uma jurisprudência da juíza substituta da 7ª Vara da Bahia. Um caso do IBAMA, que a pessoa tinha passado para analista do IBAMA e não tinha formado ainda. Vou à Justiça Federal com meu mandado de segurança, com meu advogado. Dou entrada. E antes da distribuição, eu já conhecia, já fui funcionário da Justiça Federal, eu era técnico lá. Eu pedi, olha, antes de vocês distribuírem, eu só queria fazer um Pai Nosso. Depois distribuo. Porque vocês sabem, quando distribui, entra no sorteio lá. Aí sim que você vai conhecer em que vara caiu o seu processo. Pois bem, faço meu Pai Nosso, digo, pode distribuir agora à vontade. Sorteio, gente. Eram mais de 30 varas federais aqui na Bahia à época. 2 juízes por vara. 2 por vara, portanto, mais de 60 possibilidades. Em quem caiu? 7ª Vara, juíza substituta. Justamente a que tinha conferido ao analista do IBAMA o mandado de segurança, a liminar no mandado de segurança. A única jurisprudência que eu tinha juntado. Ganhei. Graças a Jesus. E hoje sou procurador federal. Graças a Deus estou no concurso que eu sempre sonhei, que eu tenho muito orgulho e que me sinto muito feliz na minha função, hoje exercida. Pois bem, essas são as coisas que aconteceram na minha vida prática que eu externo para vocês agora, que eu sei que também vocês já passaram por várias e que a gente tem que ter esse trocar, esse toque de bola para que nós todos cresçamos nessa vida. Use a sua mente a seu favor. Eu, como falei para vocês, eu dou palestra de programação neurolinguística. É muito importante, gente. Doutores, é muito importante. Você tem que pensar sempre positivamente e tem que usar a sua mente sempre a seu favor, jamais contra você mesmo. E como é que você usa? Tendo sempre pensamentos positivos e sabendo de como funciona a nossa mente, a nossa memorização. Como é que funciona? Doutores, nossa mente grava com emoção. Tudo que tiver emoção, tenha certeza que sua mente vai gravar. O que mais? Emoção boa, emoção ruim.
Se você tiver uma emoção muito grande em sua vida, como o nascimento de um filho, como um casamento que foi bacana, tudo isso você jamais esquecerá. Da mesma forma, as emoções negativas também jamais serão esquecidas. A gente tenta apenas atenuar, apenas mitigar, mas não são esquecidas. Querem ver um exemplo? De emoções fortes. A primeira vez que você levou uma namorada em casa ou um namorado. Aquele medo, o que a família vai falar, não vai falar, o que vão achar isso, vão achar aquilo. Mas, primeiro corno sofrido, ixi, esse dói, não dói não? Esse é uma dor terrível. Aí depois, tomou mais um, mais outro, mas está cheio de galha mesmo, não dói mais nada. Por quê? Porque não causa a mesma emoção da primeira vez, do primeiro corno, que é aquele que dói, que é uma beleza. E assim sucessivamente. Então você tem que colocar emoção no seu estudo, isso é fundamental. Colocar como? Coloque perto de você sempre a foto de um lugar que você deseja ir, de uma casa que você queira ter, de uma família feliz, estável, de uma lancha que você deseje, de umas férias em um local aprazível, Caribe, Praias do Nordeste, que tem praias maravilhosas também. Qualquer coisa que você deseje, coloque justamente para trazer emoção ao seu estudo. E você perceberá rapidamente como seu cérebro fica focado. Não, eu estou estudando para esse concurso porque eu vou ganhar aquilo. Cérebro, gente, a mente humana precisa sempre de uma recompensa. Sempre. Se você tirar algo, dê outra. Porque se você não der outra, volta para aquele algo que você não queria que continuasse. Como fumo, bebida alcoólica em excesso e todas as demais coisas ruins que a gente vê por aí. E é isso que faz, por exemplo, na hipnose condicionativa que eu faço, quando vou tratar de uma pessoa que quer reduzir peso, que quer parar de fumar, que quer beber menos. O que se faz? Você coloca durante o transe uma coisa em recompensa. Você não vai mais fazer isso porque você vai ganhar aquilo. Você vai fazer isso agora porque você vai ganhar isso. Você tem que dizer para a mente humana o que vai ganhar dentro do inconsciente humano. Doutores, vamos à nossa 8ª dica para os nossos concursos. Que é isso? Qual é agora? Faça exercícios. É uma dica importantíssima. Uma das formas do cérebro memorizar com mais facilidade é a repetição. É fazer, refazer, fazer, refazer e assim sucessivamente. É de suma importância que você pratique e pratique mais um pouquinho. Nada é suficiente. Quanto mais exercícios você fizer, maiores suas chances de memorizar com eficácia e jamais esquecer. Tenha em mente, tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser o quê? Bem feito. Portanto, faça isso. Os meus alunos, o que eu faço? O material que eu disponibilizo, a lei seca, por exemplo, eu coloco em negrito, eu grifo, boto em vermelho para chamar a atenção, coloco uns livrinhos do lado para saber que a cada livro tem que ler pelo menos 5 vezes. Isso é o quê? Repetição. Outra dica que eu dou, faça muitos exercícios. É a forma mais prática de ficar repetindo para a nossa memória. O que eu faço? Quando ia fazer os concursos, eu resolvia todas as provas. O que você sonhar de prova de concurso, eu fazia. Ah, mas tem uma prova de juiz do trabalho, juiz federal de tal lugar. Do Acre eu tinha, do Amazonas eu tinha, de São Paulo eu tinha. Fazia todas. E depois ia conferir o gabarito. Quando eu percebia que eu errava, eu lia 5 vezes a resposta que a banca considerou correta. Jamais esquecia. Jamais. Se cair numa prova, hoje eu me recordo a resposta. Por quê? Porque, primeiro, quando você erra, sua mente, ainda que você não queira, involuntariamente fica focada naquela questão que você errou. Quando você for reler a matéria, o assunto, ou fazer outro exercício similar, sua mente, na hora, instantaneamente, estará completamente concentrada, ainda que você não queira. Por isso, errou, você faz todas as questões. Vamos um efeito prático agora, uma questão prática, uma prova. Você está lá 100 questões, você está resolvendo. Aí depois você descobriu, fiz 75%. Não tem problema, 75%. Portanto, você errou 25%. O que foi que eu errei? Bora olhar? Vamos, aí pega a questão. Eu errei a 7ª. A 7ª era D e eu coloquei E. Por que foi D?
E aí eu olhava a resposta D, que a banca considerou correta, e lia 5 vezes. Jamais esquece. Quando eu ia reler o assunto, quando eu ia reler, por exemplo, a lei C com a doutrina, e a lei C com a doutrina, se abordassem esse assunto, minha atenção já era máxima. Máxima. Eu falei, isso aqui já foi cobrado. Eu tenho que focar nisso. E instantaneamente a mente ficava focada nesse assunto. Portanto, minha dica, muito importante. Exercício, mais um pouquinho de exercício. O quanto for possível. Se for possível você resolver 100 provas, faça não 100, faça 101. Vá sempre além. Indico alguns sites, não ganho nada por isso, não tenho nenhuma parceria com esses sites, mas indico porque utilizei esses sites quando eu fazia concurso. Correio Web, vocês devem conhecer, e PCI Concursos. Nesses 2 sites você tem todas as provas do Brasil que envolvem concurso. Coloquem as provas e resolvam todas as possíveis e impossíveis. Arranjem tempo para fazer exercício e vocês vão perceber que seu patamar sai daqui, vai para aqui, depois para aqui, até chegar, quando for fazer a prova, no topo, no auge, no seu auge de acerto. Doutores, vamos à nossa 9ª dica. Programe seu cérebro. O cérebro, segundo James Clear, que nome, é meio complicado falar, mas o que ele nos trouxe vale a pena tentar verbalizar esse nome complicado em inglês. Tem que ter uma língua muito solta. Mas vamos lá. O que ele falou? O cérebro é igual a um paraquedas, só funciona se estiver aberto. Portanto, a sua 9ª dica é programe seu cérebro. Eu já faço isso com meus alunos. Eu, como já falei para vocês, dou dicas, mostro como você perceber quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa está procurando algo ou ela está inventando algo, se está procurando isso visualmente, do ponto de vista auditivo ou do ponto de vista sinestésico, sentindo na pele. Então, inúmeras dicas. Quando a pessoa está fechada para você, quando não é um bom momento para você fechar um negócio, por exemplo, quando a pessoa está de braço cruzado, digo para os meus alunos como fazer para descruzar esses braços, etc e tal. Só com mais calma, vou gravar uma aula de PNL e eu disponibilizo para vocês. Comentarei em que local estará disponibilizado para vocês perceberem. Tem várias coisas bacanérrimas, muito bacanas. Mas o que me interessa falar hoje? Eu vou mostrar para vocês como funciona o cérebro de forma bem sucinta. Não estou tratando aqui de PNL. Nossa aula é sobre dicas para concurso. Mas, como eu entendo que isso é extremamente oportuno e relevante, vou abordar agora esse tema. Por exemplo, a mente humana não entende o não. Vamos fazer um teste? Eu peço para que vocês agora não pensem em um tigre branco. Não pensem, por favor, não pensem em um tigre branco. Pensaram ou não pensaram? Vocês não fizeram o que eu pedi, não foi? Não é verdade? Como é que vocês fazem isso comigo? Lhe peço mais, não pense agora em um elefante cheio de bolinhas. Tá cheio de bolinha. Parece um dálmata. Um elefante dálmata. Cheio de bolinhas. Não imaginem. Imaginaram também, não imaginaram? Não tem jeito. O cérebro humano não capta o não. Antes dele entender o não, ele tem que imaginar, visualizar o que vai acontecer. Por isso, doutores, que eu lhes peço, façam sempre frases positivas para a sua vida. Evite frases negativas, daquele tipo: eu não vou perder. Olha o que vem depois do não. Vou perder. Então pense assim: eu vou passar. Eu não vou sofrer. Você vai acabar sofrendo. Portanto, eu vou ser feliz. É assim que você tem que pensar. E assim sucessivamente. Criem sempre frases, comandos positivos, jamais negativos. Isso não precisa externar, obviamente. Não vai chegar para um e para outro, eu vou passar no concurso, porque isso é pedante, metido, boçal, isso e aquilo outro. Pense para você. Importante, no dia da prova principalmente, chegar lá, estou confiante, estou bem. Independentemente do que os outros pensam, eu estou bem. E pronto, façam isso. Até porque, se você não resolver mudar seus conceitos, se você fizer o que sempre fez, você vai ter o quê? O que sempre teve. E no concurso, se a gente não está passando, a gente tem que mudar alguma coisinha. Vai alterando, podando de um lado, podando do outro, para a gente ir aperfeiçoando a cada dia.
mudando, programando seu cérebro para coisas positivas. Não só em concurso, doutores, não só em concurso, mas principalmente na sua vida, para angariar coisas boas na sua vida, de todos os aspectos, seja financeiro, emocional, principalmente. Véspera da prova, véspera do famoso dia D. E vou falar para vocês daqui a pouco o que significa esse tal de dia D, é a famosa hora H. Mas vamos lá, você está na véspera. Nada de querer estudar tudo que deixou de estudar na véspera da prova. Véspera da prova é para quê? É para você ir a um cinema, para sair com os amigos, beber pouco ou não beber, ir a um estádio de futebol e fazer qualquer coisa que lhe faça bem. Qualquer coisa. Porque não dá para estudar todo o assunto na véspera da prova. Você só vai encher sua cabeça, ficar ansioso, o que não vai trazer nenhum proveito. Eu pinço alguns tópicos que eu reputo que são relevantes, que podem cair porque teve alteração recente na norma. Por exemplo, teve alteração recente, se for um concurso TRT, na norma que rege o adicional de periculosidade, o motorista profissional e os bancários que não podem mais ter descontado suas dívidas e assim sucessivamente. Eu percebo o que pode cair, verifico as mudanças recentes e abordo rapidamente na véspera da prova. Normalmente no sábado pela manhã, porque o concurso em regra acontece no domingo pela manhã. Após essa brevíssima revisão, eu faço uma terapia condicionativa com meus alunos. Coloco-os numa sessão de relaxamento e durante essa sessão eles ficam muito tranquilos, coloco uma música relaxante. Eu coloco no transe, eles entram em transe, eu coloco para que eles memorizem tudo que eu falei com facilidade, que eles se recordem de tudo que eles estudaram, que eles leram, que eles ouviram, que eles participaram em sala de aula, para que afastem o branco deles, para que durante a prova a concentração seja máxima na prova. Coloque inúmeros pontos positivos para que no outro dia ele fique calmo, sereno, tranquilo e principalmente com extrema confiança no seu potencial. É isso que eu faço com meus alunos, é isso que eu pretendo fazer com vocês também, se vocês me derem esta oportunidade. Dica 11, é a dica derradeira. É justamente a dica do dia da prova. 11ª dica, fechamos com isso um time de futebol completo, completinho. Dia da prova, primeira coisa, acordou de manhã. O que você faz? Se está acostumado a tomar café com pão e leite, pão e leite. Não queira inventar. Não é porque a prova vai durar 4 horas de relógio, portanto eu vou comer uma feijoada, uma dobradinha, uma rabada. Saia. Não faça isso. Senão você vai ter uma dor de barriga no meio da prova. Pode ter estudado tudo, não vai conseguir fazer a prova. Se você está acostumado com a comida mais leve, a comida leve você vai repetir. Se for uma comida mais pesada, você repete a comida pesada. Não queira inventar. Siga o que ordinariamente você faz. Se você gostar de café, eu dou uma dica. Eu gosto muito de café. E para mim é ótimo tomar um café de manhã porque eu desperto. Eu fico completamente aceso. E lembrem-se, concurso público, uma questãozinha tira você de uma posição e joga você lá para cima ou lá para baixo. Então se você tiver com a cabeça bacana, aceso, porque o café pode lhe proporcionar isso, faça. Se não gostar de café, tranquilo. Faça o que você sempre faz. Mas quem gostar de café, reitero a dica. Vá no café, que é uma boa. E o que faz? O que você vai fazer lá? Primeiro, você chegou no colégio da prova. Normalmente é um colégio, uma faculdade. E aí tem um bocado de candidato. Vários começam a ver. Esse concurso tem muito concorrente. Você viu? Você viu a média da pessoa que passou no último concurso? Acho que fechou a prova. Porque se não fechou a prova, não passa não. Eu vi a pessoa no Ceará, em Pernambuco, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Todo mundo que passou fechou a prova. Portanto, se você errar umazinha, você não passa. Não ouça essa conversa. Chegue quietinho ou quietinha. Vá lá, tome seu café, faça o seu lanche, converse, joga a conversa fora. Melhor coisa, joga a conversa, vai falar de novela. Nada de falar em prova. Por quê? Porque o que você aprendeu, já aprendeu. Não vai querer aprender ali. Vários alunos fazem isso. Vários concurseiros. Chega na hora da prova, tá lá com o livro. Folheia. Como se fosse aprender alguma coisa ali. Como se fosse cair a questão que ele está folheando naquele momento. Enchendo a cabeça dele de coisa. Aí é mãe de Ná. Aí só se for mãe de Ná para adivinhar a questão. Pois bem, o que você vai fazer? Entra na sala tranquilo, evita conversar na faculdade ou no colégio, onde você for fazer a prova. Só converse com
coisas banais, nada de relevância para não encher sua cabeça. Entra na sala, procura uma cadeira bacana, lugar, e se sente confortável. Primeira coisa, não vai querer cansar cedo. Você tem que estar disposto o tempo todo, integralmente. Portanto, sente-se de forma bem confortável. Comece a resolver sua prova, calmamente, sempre com confiança, sempre achando que você vai acertar, que ao virar a página as questões vão vir muito boas para você, que você pode, que você sabe, sempre com a confiança lá em cima, no topo. E vai resolvendo sua prova. Cansou uma perna? Troca a perna. E assim vai. E assim continua. Quando chegar mais ou menos na metade da prova, qual é a dica que eu dou para vocês, que eu sempre faço? Parei, peço ao fiscal para ir ao banheiro, jogo uma água no rosto, molho o rosto, o olho, molho um pouco do cabelo, da nuca, enxugo e volto. Você volta zerado. Você volta pronto para fazer mais outra prova se for necessário. Portanto, eu volto para fazer a outra metade da prova. Pronto. Terminei a prova inteira. Deixo, obviamente, as questões que eu tive dúvida, circulo e deixo para o final. O que é que você faz no final? Principalmente, prestem atenção. Digamos que você tenha feito 70% da prova. 30% você não tem certeza. 70% você está bem. Já está sabendo que fez 70% da prova. E os 30% restantes, o que é que você faz? Você vai chutar. É a hora do chute. Vai chutar na letra que você menos colocou. Se seu nome é Alessandro, pelo amor de Deus, não vai colocar a letra A se você já colocou muita letra A. Se seu nome é Bernardo, não vai querer colocar B em tudo se você já entupiu de B a prova. Você vai colocar a letra que menos você apontou em sua prova. Naqueles 70% que estão bonitinhos de sua prova, qual foi que você colocou menos? Foi letra E? Ótimo. Então coloque letra E, mesmo que seu nome seja Carlos. Mesmo que seu nome seja Camila, não importa, não vai colocar a letra C, você vai colocar a letra E, porque E foi a que você menos colocou. Nesse exemplo que eu falei, se você só tiver colocado 10 letras E, faltando 30 questões, e você chutar todas as letras E, o que vai acontecer? A chance de você acertar mais 10 é muito grande. Os concursos, em regra, dividem proporcionalmente as questões. Se são 100 e são 5 letras, 20 questões para cada letra. Portanto, se você só colocou 10 letras E, vá na letra E. Se essa for a que você menos colocou, vá na letra E. Mesmo que seu nome se chame Bernardo, mesmo que seu nome se chame Carlos, mesmo que seu nome se chame Dariel, mesmo que seu nome se chame Alexandre, não importa, é letra E. Por quê? Porque seu potencial aumenta muito. Você sai de 70% e vai para 80%. Portanto, você sai da 1000ª posição e fica ali entre os 100. Porque vocês sabem que 10 questões de uma prova de concurso é a distância do Brasil para a China. Vocês sabem melhor do que eu isso. Doutores, dentro da nossa última dica, vão as últimas dicas, as dicas derradeiras. Evitem respostas que contiverem jamais, sempre, tudo, nada, todas as vezes, em caráter absoluto, em nenhuma hipótese. Saia dessa. Saia dessa. Essa questão está errada. Tenha certeza. Nunca coloque essa questão como verdadeira, porque toda regra tem exceção. Portanto, em 99,99% das vezes que você colocar isso, uma das oportunidades como verdadeira, como jamais, sempre, todas as vezes, tudo, nada, caráter absoluto, você errará. Essa resposta, em regra, estará errada. Em regra, quase que absoluta. Portanto, saia, se afaste disso.